Jesus e a tradição judaica. Então os fariseus e os mestres da lei perguntaram a Jesus por que os seus discípulos não vivem de acordo com a tradição dos líderes religiosos, em vez de comerem os alimentos com as mãos impuras? Ele respondeu: bem profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas. Como está escrito, este povo me honra com lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam às tradições dos homens. E disse-lhes: vocês estão sempre encontrando uma maneira de pôr de lado os mandamentos de Deus, a fim de obedecerem às suas tradições. Pois Moisés disse: honra teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe terá que ser executado. Mas vocês afirmam que se alguém disser a seu pai ou sua mãe: qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim é corbã, isso é, oferta dedicada a Deus. Vocês o desobrigam de qualquer dever com o seu pai ou a sua mãe. Assim, vocês anulam a palavra de Deus por meio da tradição que vocês mesmos transmitiram. E fazem muitas outras coisas como essa. Jesus chamou novamente a multidão para junto de si e disse: ouçam-me todos e entendam isso. Não há nada fora do homem que nele entrando possa torná-lo impuro. Ao contrário, o que sai do homem é o que o torna impuro. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Esta é uma palavra dura de Jesus. Dura a esta classe que tinha o monopólio do ensinamento da palavra de Deus. Os judeus, os fariseus, os escribas são as únicas classes às quais Jesus nunca sentou à mesa para cear. Jesus nunca teve comunhão com estes. Por que será? Vamos entender um pouquinho sobre a questão dessa tradição judaica. Era o ato de fazer uma cerimônia de purificação, como que se aquela cerimônia purificasse a pessoa. E isto Jesus abominou. E os fariseus então perguntaram para Jesus por que os seus discípulos não vivem de acordo com a tradição. Eles não estavam preocupados se os discípulos estavam cumprindo a lei, a palavra de Deus, a lei mosaica, os 10 mandamentos. E sim, a pergunta deles: por que seus discípulos não vivem de acordo com a tradição dos líderes religiosos? A preocupação desses líderes não era com o cumprimento da palavra de Deus, e sim com as regras que eles tinham criado para escravizar o povo. Jesus responde: bem profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas. Como está escrito, este povo me honra com lábios, mas o seu coração está longe de mim. E dos meus ensinamentos, em vão me adoram, e seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Isso é a tradição, regras ensinadas por homens. Outra característica destas regras, essas tradições religiosas, é que elas negligenciam o mandamento de Deus e se apegam às tradições dos homens. Jesus disse: vocês estão sempre encontrando uma boa maneira de pôr de lado os mandamentos de Deus, a fim de obedecerem às tradições. E aqui Jesus começa a falar no versículo 10 sobre a questão de honrar pai e mãe, que era um dos mandamentos. Mas o que é a tradição judaica? O que eles fizeram? Eles criaram regras para que as pessoas não precisassem mais obedecer a este mandamento. O texto diz: qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim é corbá. Isso é a palavra, isto é a regra criada pelos judeus, que eles poderiam dizer para os pais: olha, qualquer coisa, qualquer ajuda que eu pudesse dar para vocês, que está me sobrando aqui, que eu tenho recursos financeiros, é corbã. É o que eu vou dar de oferta lá no templo. Eu não posso dar para você, pai e mãe, porque a minha oferta é corbã. Eu preciso dar para o templo. Desculpe, pai, desculpe, mãe, mas a oferta é corbã. Jesus diz: vocês o desobrigam de qualquer dever com seu pai ou sua mãe. Assim vocês anulam a palavra de Deus por meio da tradição que vocês mesmos transmitiram. Versículo 13. E fazem muitas outras coisas como esta. Resumindo, a tradição religiosa é algo criado como cerimônias, não vivem de acordo com a palavra, negligenciam a lei, põem de lado os mandamentos,
desobrigam as pessoas a cumprir a palavra, anulam a palavra de Deus na vida das pessoas. Isto é o que a tradição faz. Toda a tradição religiosa dentro do cristianismo ou aqui dentro do judaísmo tem a finalidade de ser algo cerimonialista, não vive de acordo com a palavra, negligencia a palavra, põe de lado os mandamentos, desobrigam as pessoas a cumprir a palavra e anulam a palavra na vida das pessoas. Isso é o que a tradição religiosa faz. O que é tradição? É tudo aquilo que não está dentro da Bíblia e que as religiões obrigam os fiéis a cumprir. Esta é uma palavra de exortação, onde Jesus nos alerta para o perigo da tradição religiosa, tudo aquilo que não está na palavra de Deus e que os líderes religiosos impõem para que as pessoas cumpram. É uma palavra de alerta. Jesus termina esta exortação dizendo: não há nada fora do homem que nele entrando possa torná-lo impuro. Ao contrário, o que sai do homem é o que o torna impuro. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça.